Mais uma questãozinha, e ela fala o seguinte, ó: uma espira retangular condutora e resistível, ela possui um capacitor C de placas paralelas 1 em 2. Em T igual a 0, o capacitor está completamente descarregado e a espira é movida com velocidade constante para fora de uma região de campo magnético constante, de intensidade B, que aponta para dentro do plano do papel. Veja a figura ao lado e assinala a alternativa correta. O que é que a gente observa aqui o que está acontecendo? A espira, ó, ela está saindo com velocidade constante da região de campo. E você tem que lembrar que vai surgir, nesse caso, uma corrente induzida, porque vai haver uma variação do fluxo. Lembra que fluxo é área, campo, cosseno. Então, se está havendo uma variação da área que está dentro da região de campo, então está havendo uma variação do fluxo. Aí a gente precisa saber qual o sentido dessa corrente. Como o circuito aí é um circuito fechado, vai aparecer uma corrente induzida. E a gente tem que lembrar que essa corrente vai sempre se opor à variação do fluxo. Então vamos pensar o seguinte: se ele está saindo da região de campo, o fluxo está diminuindo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu fazer um desenho aqui, tá? Como ele vai se opor a essa variação, ele não vai querer que aquele fluxo diminua, então ele vai gerar um campo no mesmo sentido do campo externo para poder aumentar o fluxo novamente. Então lembre-se, ele sempre vai se opor à variação do fluxo. Se o fluxo está diminuindo, ele vai querer que o fluxo aumente novamente. Para o fluxo aumentar, ele tem que aumentar o campo no mesmo sentido, né? Reforçando o valor. Então o campo vai ser no mesmo sentido do campo externo. Se você fizer a regra da mão direita, utilizando a regra da mão direita, você consegue saber que o sentido da corrente, ó, se você pega o seu polegar e faz a regra da mão direita, você vai ver que a corrente ela vai subir. Significa que aqui foi induzida uma diferença de potencial positivo, negativo. E aqui está o meu capacitor. Então repare que no meu capacitor, ele até distinguiu aí, ele chamou essa polaridade 1, polaridade 2. A polaridade 2 vai ficar negativa e a polaridade 1 vai ficar positiva. Uma vez que foi estabelecida essa força eletromotriz, o capacitor, na verdade, ele vai carregando. Essa diferença de potencial aqui, ela fica constante. Por que ela fica constante? Porque, ó, a força eletromotriz, a gente pode calcular como o campo, o L e a velocidade, onde o L é esse comprimentozinho aqui da espira. Então, se o campo é constante, o L também, velocidade também. Então, essa força eletromotriz aqui, ela é constante. A tensão do capacitor, ela vai aumentando. Aí, como alternativa, o que é que a gente pode observar? Letra A. A placa 1 do capacitor não se carregará. Falso. A placa 2 do capacitor se carregará negativamente. Verdadeiro. O carregador descarrega completamente antes de sair da região de campo. Falso. Ó, o capacitor descarrega completamente antes de sair. Não. A tensão, à medida que ele vai saindo, aí a pessoa pode pensar, não vai ter mais diferença de potencial. Falso. À medida que ele vai saindo, como ele vem com velocidade constante, ele mantém a mesma diferença de potencial. Claro que depois que ele sair dessa região, não vai ter mais força eletromotriz induzida. Mas ele fala, ó, antes de sair da região. Letra D. A tensão entre as placas do capacitor é proporcional ao módulo do campo magnético. Falso. Porque, ó, a tensão das placas do capacitor
ela não vai ser proporcional ao módulo do campo magnético, porque o campo magnético é constante. Ele é um valor único. A velocidade é a mesma. O campo magnético tem um valor constante. Então, eu não posso afirmar que ela vai ser proporcional ao módulo do campo magnético. Letra E. Se a intensidade da velocidade diminuir, mais carga pode ser acumulada. Se você lembrar que até aqui mesmo, ó, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Então eu conseguiria acumular mais carga no capacitor. Mas se eu diminuir a velocidade, não, tá? Então o gabarito aí é a letra B de bola.